Pessoal, hoje eu vou falar para vocês como a minha vida mudou e como meu mindset virou para a necessidade de empreender. Não foi um glamour de um sonho de querer ser um empresário bem-sucedido. Foi quando meu pai ficou doente e eu percebi que naquele momento haveria uma possibilidade de eu ter cuidado da minha família e precisava de ter uma renda muito maior do que eu tinha à época para poder conquistar isso. Foi aí que começou a minha história. Meu pai sempre foi um homem muito forte, muito trabalhador, super digno. Eu não lembro, até esse fato acontecer, do meu pai ir no hospital, passar por qualquer situação frágil de saúde. Então ele era aquele cara trabalhador, trabalhava de turno, fazia hora extra, um gigante aí, de exemplo de trabalho e dedicação. E de uma hora para outra meu pai teve um problema e teve um AVC. Naquele momento, foi a primeira vez que eu percebi a fragilidade de um homem que eu admirava, que eu tinha como referência, tendo que estar numa cadeira de rodas. Meu pai parou de falar, parou de andar. Os médicos, na época, com um quadro ao qual talvez ele não teria capacidade de retomar essas situações. E eu ainda era muito jovem e me senti naquele momento. Eu lembro de um dia que eu cheguei em casa, e minha mãe é uma pessoa extremamente digna, amorosa, um exemplo de vida de ser humano, mas nunca trabalhou, cuidava da família e da casa, não tinha acesso a dinheiro, não tinha nenhuma carreira profissional. E eu percebi minha mãe diante daquela situação toda emocional, ou seja, o companheiro dela de vida, o marido, o homem que sustentava a casa, de repente poderia não estar ali mais ou não conseguir fazer. Eu lembro que a minha atitude naquele momento foi: eu saí de casa, fui no supermercado e comprei fardos, Eu comprei fardos de óleo, de arroz, de feijão. Minha mãe gostava muito de requeijão, eu comprei um pote de requeijão, meio que aqueles que compram para restaurante mesmo. Na minha simplicidade, de tentar dar um conforto para ela ali, uma vez que ela estava passando por um momento muito delicado, eu falei: mãe, fica tranquilo, aqui em casa não vai te faltar. E aquela mensagem que eu levei, os fardos, ou seja, uma coisa que duraria um tempo maior, lá em casa nós éramos 4 pessoas só na época, foi a mensagem que eu quis falar para ela: mãe, fome você não vai passar, eu nunca vou deixar a senhora de lado. E o que aconteceu com a nossa rotina? Meu pai era provedor, era um trabalhador, eu já trabalhava também há bastante tempo, mas com o fato dele ele ficou muito tempo hospitalizado, então a gente tinha que dormir no hospital, revezar entre eu, minha irmã, minha mãe, meus tios. Meus tios nos ajudaram muito à época nesse sentido e tal. E nas noites que eu passava com meu pai no hospital, que eu via aquele homem, forte, aquela referência de vida ali, de repente extremamente frágil. Teve um dia, ele ainda não estava totalmente consciente, não entendia bem as coisas e tal, e eu sentava muito na maca dele, ali, na cama dele ali, e conversava com ele, contava histórias do meu sentimento, a gratidão que eu tinha por tudo que ele tinha me dado, falava com ele do homem forte que eu achava, tal. E logo depois que aconteceu esse fato que eu levei lá pra minha mãe, foi uma das coisas que eu falei com ele: pai, eu vou dar um jeito de mudar minha vida para poder cuidar do senhor e da minha mãe, e fica tranquilo, tudo que o senhor tiver que passar, agora fique em paz para o senhor se recuperar, e conta comigo que eu vou ajudar em tudo aquilo que for possível. Minha irmã mais velha também já trabalhava, tudo, mas ela era casada, nessa época e tal. E naquele dia eu comecei a pensar como fazer para ter um negócio de sucesso, que eu pudesse ganhar mais dinheiro, que em qualquer dor e sofrimento da minha família eu pudesse dar a eles mais conforto, mais dignidade, e que eles pudessem ficar tranquilos em ambas situações, primeiro, de não precisar cuidar de mim. Segundo,
que eles também pudessem ter uma qualidade de vida contando comigo para cuidar deles. E foi daí que surgiu. Eu trabalhava numa empresa familiar, tinha até um bom salário para a época, tinha uma posição na empresa legal já, mas era aquela limitação que eu tinha ali dentro de estar, nesse patamar. Eu poderia subir muito pouco desse patamar aí dentro dessa empresa. Eu também não poderia abandoná-los, na época, porque eu tinha um cargo de confiança. Foi aonde eu construí um projeto. E através das experiências que eu tinha até naquela época, eu sentia muito a necessidade do empreendedor, no seu crescimento, precisava de apoio. Eu percebi muito isso. Geralmente o empreendedor era muito bom naquilo que fazia, conhecia demais do seu próprio negócio, tinha uma visão bacana, mas na hora de construir, consolidar, principalmente quando ele crescia, que chegava contabilidade, jurídico, fiscal, price, tudo isso ele se perdia. Porque o que ele sabia é fazer aquela coisa ali acontecer. Os acessórios que chegam num crescimento, às vezes faz muito o empresário perder o foco daquilo que faz melhor. Ou até mesmo tirar o brilho dele de fazer. E aí foi onde surgiu a ideia da Assis Auditoria, que agora, esse ano passa a ser Assis Gestão, que a gente levava para o empresário um universo de apoio, falando com ele assim, foca naquilo que você gosta, sabe fazer, e todos os bastidores disso a Assis vai plugar, vai te garantir compliance, vai te garantir efetiva, que as informações, os números, vai te dar condições de crescer, não gastando tanto, o custo de crescer às vezes emperra a empresa no seu fluxo de caixa, nas suas margens, e eu, Assis, vou te dar um apoio estratégico para que seus sonhos, suas vontades, tudo aquilo que você acredita, possam ser concretizados, possam ser materializados, possa que você tenha aí sucesso, mas também com qualidade de vida, poder tirar férias, estar com a família, ser feliz naquilo que você faça. Isso foi bem o propósito da Assis, balizado nesses pilares que eu vivi, junto à minha família, de tentar manter essa expectativa do ponto de vista quando aquelas pessoas que estão ali no meio daquele furacão precisam ser acolhidas, precisam ter alguém para que possa dar conforto a elas, para que possa dar apoio a elas, para que elas possam ter certeza que possam contar. E é engraçado, porque como tudo isso surgiu desse pilar, que a Assis tem muito isso no DNA dela, de saber que os clientes podem contar conosco, podem se apoiar em nós, mesmo que seja numa conversa emocional, às vezes só de desabafo ali, do que pensa, do que está sentindo. Entra muito aquela situação que eu falo, quem cuida de quem cuida das pessoas, O auxiliar procura o analista, que procura o gerente, que procura o diretor, que procura o presidente procura quem? Com quem que essa pessoa fala das dores, das emoções, das inseguranças, que é mesmo aquele papel que eu tive lá na minha mãe naquela época, com quem que minha mãe ia desabafar, uma vez que, se meu pai estava naquela situação, como é que ela ia falar, Ela tinha que ser o novo pilar ali, até pra gente mesmo, E é engraçado como é que isso se compõe ao longo dessa jornada do propósito, das missões e valores da Assis. E o bom dessa história toda, que meu pai, como guerreiro que sempre foi, de uma forma quase que milagrosa para a época, em 6 meses ele voltou a falar, voltou a andar, voltou a trabalhar, voltou a ser aquele homem forte e dedicado, mas foi uma experiência que transformou muito todas as nossas vidas, A dele, da minha mãe, a minha, da minha irmã. Hoje eu tenho mais uma irmã que nasceu 13 anos depois. Então, assim, foi todas experiências muito importantes que compõem a vida da gente. Então, fica aí também a dica, da gente nunca deixar que as experiências que a gente vive no dia a dia do nosso cotidiano tragam para o mundo profissional e vice-versa, para que a gente possa compor esse aprendizado, ser melhor sempre e construir sempre e gerar valor sempre. Me marcou muito e foi muito importante para mim. Bom, e que lições podemos tirar dessa história? Olha só para vocês verem, gente. Gestão é importante em qualquer momento e ambiente de nossas vidas. Ou seja, desde o ambiente familiar, se pegar o ambiente familiar da nossa casa naquela época, era o pilar de sustentação, era o patriarca, que era meu pai.
Nós não tínhamos um plano B de ter um seguro de vida, né, que desse condições à minha mãe de ter uma qualidade melhor caso meu pai não se restabelecesse de saúde ou mesmo viesse a possibilidade de falecer. Nós não tínhamos uma renda, uma poupança, uma segurança financeira para passar durante um período de ausência dessa renda do meu pai, né? Nós não tínhamos uma preparação para aquele momento de um projeto sucessório dentro da própria família, né? Ou de estruturação de um negócio da família para uma ausência daquele principal pilar, né? Mesmo sendo óbvio, às vezes, né? Na maioria das vezes de saber que quando uma família tem uma situação dessa, qualquer ruído disso vai trazer consequências graves para ela. E olha para você ver, no mundo de negócios, de business, né, acontece a mesma coisa. Às vezes as empresas estão ali dentro de um projeto estruturado num único pilar, sabendo que aquele pilar, por obviedade mesmo, pode a qualquer momento ruir, seja quando ele está basicamente sendo sustentado por uma pessoa, por um produto, por um projeto, ou num único segmento, né? E aquilo possa ser transformado do dia para a noite por algum motivo maior, e as pessoas não se preparam para isso, né? A pandemia veio trazer, eu acho que para todo mundo, uma grande visão, né? Como é que num dia eu estar extremamente produtivo no mercado, com as portas abertas, com movimento de rua e tal, no outro dia não tem mais ninguém andando nas ruas, todo e qualquer comércio, indústria, serviços fechados, né? Como é que funciona esse mundo, né? A pandemia, eu acho que ensinou tudo. As empresas, as pessoas não estavam prontas para isso, né? Não tinham ali um projeto de abrir novos mercados, não depender só da venda casual ali de rua, né? Pessoas falando aí de comércio. Cara, nós tivemos que reaprender tudo, né? E dentro das organizações, das empresas, passa-se, né, pouco tempo, nós estamos em 2022, se considerar que 2021 foi pandemia, as empresas às vezes voltam a cometer os mesmos erros. Elas não se alertaram para tudo, elas não constroem pontes que possam sustentar caso algum pilar estratégico relevante dentro do negócio possa vir a ter algum problema. Então, assim, isso ensinou muito a Assis a ser ativa dentro dos clientes, dentro dos projetos, a levantar essas possibilidades, a caminhar com o cliente na construção, né, desses novos viés, desses novos caminhos dentro da organização, seja desde a gestão do pilar ali de sucessório, de governança, seja de produtos de mercado, seja do digital, seja de investir em novos mercados, startups, outras empresas, para compor um sustentáculo maior e garantir o crescimento e geração de valor para essas empresas e negócios. Então esse foi bem um exemplo e conexão que a gente pode tirar da vida pessoal para a vida profissional. Pessoal, para quem está chegando aí agora, por favor, não esqueçam de assinar nosso canal, ativar o sininho, me seguir nas demais mídias sociais. Valeu demais e obrigado, nos encontramos por aí.